Hoje no Alesp em Pauta vamos falar sobre um projeto de lei que está na ordem do dia e pode ser votado a qualquer momento aqui na Alesp. É o PL que institui a Semana de Conscientização sobre o transtorno afetivo bipolar. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Quirino Cordeiro, que é psiquiatra da Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. Obrigado pelo convite. Para mim é uma imensa satisfação estar aqui com você e com toda a sua audiência, conversando sobre um tema extremamente importante para a saúde pública no nosso país, que é o tema do transtorno afetivo bipolar. Doutor, para começar, explica para a gente, então, o que é esse transtorno? Priscila, o transtorno afetivo bipolar é um transtorno mental que acomete os pacientes, levando-os a apresentarem alterações, oscilações patológicas do humor. O humor é uma função psíquica que faz com que o indivíduo passe a enxergar o mundo de uma maneira diferenciada, ou seja, se o indivíduo apresenta um humor depressivo, ele acaba como que tendo uma lente de contato entre ele e o que acontece ao seu redor, levando então a interpretar e a vivenciar as coisas de um jeito depressivo, de um jeito causando mais sofrimento às vivências do dia a dia. Por outro lado, o indivíduo também pode ter como uma alteração patológica do humor um quadro que faz o contraponto da depressão, que é o que nós chamamos, então, de mania ou de euforia. Nessa situação, o indivíduo passa a enxergar de maneira totalmente patológica o mundo como se as coisas tivessem um colorido diferente, como se tudo fosse especial. Ele, inclusive, nesse momento em que apresenta um quadro de mania, de euforia, passa a acreditar que tem poderes especiais, ele se acha uma pessoa diferenciada em relação a outras, e por conta dessas situações, dessas oscilações patológicas do humor, que faz com que o indivíduo apresente ou sintomas de depressão em um polo da doença, ou sintomas de mania ou de euforia no outro polo da doença, é que o indivíduo, então, tem caracterizado a presença do transtorno afetivo bipolar. É importante porque quando o indivíduo está ou apresentando quadros de depressão ou quadros de mania, de euforia, o indivíduo fica em situação de risco por conta dessa situação, dessa alteração do humor, que faz com que ele tenha uma percepção patologicamente falseada da realidade. Ele pode se envolver em situações difíceis, ele pode ter problemas, em quadros de depressão, por exemplo, pode apresentar risco de suicídio, em quadros de mania pode apresentar uma exposição social que faz com que ele pode ter problemas no seu convívio com outras pessoas. Enfim, é um quadro clínico que, nas suas manifestações mais agudas, tanto de depressão quanto de mania e euforia, pode colocar o indivíduo em risco e causar uma série de problemas no seu dia a dia. Doutor, essa é uma questão de uma doença ali da parte emocional, ou a gente pode falar que é física mesmo? Existe ali dentro do organismo já uma alteração? O transtorno afetivo bipolar, Priscila, tem na sua patogênese um componente genético muito importante. Talvez dos transtornos mentais, o transtorno afetivo bipolar seja aquele que conte com um componente genético mais importante para o seu surgimento, para o seu desenvolvimento. Então, existem uma série de estudos que mostram que o componente genético é um fator importante para o desenvolvimento, para o aparecimento, para o surgimento do transtorno afetivo bipolar. E por conta disso, então, o cérebro do paciente que apresenta transtorno afetivo bipolar acaba funcionando de uma maneira diferente quando o indivíduo está nessas fases da doença. Ou
de depressão ou em fase de mania ou de euforia. E por conta disso, então, Priscila, é muito importante que as pessoas possam identificar esse problema ou consigo mesmo ou com as pessoas que estão em seu redor, seus familiares, pessoas do seu convívio, para, em identificando a doença de uma maneira mais precoce, possa iniciar o tratamento. Esse é um ponto muito importante, Priscila, porque em que pese a doença possa expor o paciente a uma série de situações difíceis, existe tratamento, existe a possibilidade de que sejam utilizados medicamentos para estabilizar o humor do indivíduo, para que ele possa viver uma vida sem essas oscilações patológicas do humor, sem se expor a essas situações de risco. E, insisto, quanto mais precoce acontece a identificação e o diagnóstico desse transtorno mental, quanto então mais cedo, mais precoce é introduzido o tratamento. Isso é muito importante porque, infelizmente, quanto mais tempo de doença não tratada, o prognóstico acaba sendo mais difícil, acaba sendo mais difícil se conseguir uma estabilização mais adequada do humor do paciente. Daí, então, a ideia de que se possa identificar, diagnosticar e tratar os pacientes com transtorno afetivo bipolar o mais cedo possível, para que essas pessoas possam ter uma vida absolutamente normal. Haja vista que, entre as fases de mania e de depressão, o indivíduo não apresenta nenhuma outra alteração psíquica. Então, é muito importante que o indivíduo possa receber o tratamento apropriado e, com isso, ter uma vida absolutamente normal. Uhum. Doutor, esse quadro ele pode ser confundido, inclusive, com pessoas que têm outras questões. Por exemplo, às vezes tem aquela pessoa que de manhã tem um certo comportamento, passou da hora do almoço é outro comportamento, e daí já começa ali os comentários. Essa pessoa é bipolar. Pelo que o senhor explicou agora, acontecem esses fatos, não é tipo um dia ou todos os dias. A pessoa tem ali vive com uma certa normalidade ali estável, e daí em alguns momentos é que ela tem esses quadros. É isso? Dá para confundir também? Sheila, essa é uma questão muito importante que muitas vezes nós identificamos no nosso dia a dia pessoas falando que determinada pessoa apresenta transtorno afetivo bipolar, porque esses indivíduos podem apresentar uma alteração do humor, às vezes mesmo no mesmo dia, como você mesma disse, de manhã está mais animada, à tarde está mais quieta, às vezes mais triste. Em geral, esse tipo de situação não é o quadro clínico típico do transtorno afetivo bipolar. Existem mas é muito raro, algumas pessoas que apresentam o que nós chamamos de uma ciclagem ultra rápida, ou seja, o indivíduo pode sair em poucos dias de um quadro de depressão e passar por um quadro de mania, de euforia, mas isso é muito raro, Priscila. O mais comum é que o indivíduo entre numa fase de depressão, essa fase de depressão vai durar dias, às vezes semanas, pode durar até um tempo maior, em que o indivíduo então apresenta sintomas como tristeza, desânimo, dificuldade para fazer as suas atividades habituais. O indivíduo deixa de ter prazer nas coisas que antes lhe davam prazer, que ele gostava de fazer. Nós chamamos isso de anedonia. O indivíduo pode apresentar alterações do sono quando está depressivo, ou o indivíduo apresenta insônia, tanto dificuldade para começar o sono, às vezes o indivíduo apresenta despertares precoces, às vezes apresenta o sono entrecortado. Nos quadros de depressão, às vezes o indivíduo tem dificuldade de concentração, de memória, o indivíduo pode ter o apetite diminuído ou pode ter o apetite aumentado, a gente pode ter situações de alteração do apetite, ou seja, quando nós temos um indivíduo com depressão, nós estamos diante de uma pessoa que apresenta um corolário de sintomas, uma série de sintomas, de características
que fazem com que nós diagnostiquemos, então, uma fase de depressão, uma queda de energia vital que marca essa fase. Isso daí dura dias, semanas consecutivas, né? Isso que marca um episódio, uma fase de depressão. Muitas vezes, depois disso, o indivíduo volta a ficar sem esses sintomas, nós chamamos essa situação, então, de eutimia, ou seja, o humor dessa pessoa está sem alterações, né? E o indivíduo depois pode ciclar, depois de um tempo, por uma outra fase, como nós já conversamos aqui, uma fase em que a pessoa apresenta o seu humor mais elevado, ou seja, o indivíduo começa a ter uma vivência da sua rotina, fazendo com que ele acredite que é uma pessoa especial, que ele tem poderes exagerados, ele sente uma energia vital aumentada, ele sente capaz de fazer muitas coisas, ele fica mais agitado, muitas vezes pode ficar mais irritado, às vezes mais agressivo, dorme menos, e essa energia muito aumentada em que pese o indivíduo sentir uma disposição muito maior do que habitualmente sente, em geral, o indivíduo tem dificuldade para fazer as coisas, porque não consegue manter a atenção, a concentração. Então, mesmo que a sensação é de grande energia, o indivíduo não consegue utilizá-la para fazer coisas a mais. Então, esse daí é o quadro de mania, e que também, tal qual acontece com a depressão, é um quadro mais duradouro. As fases de mania, as fases de euforia, duram dias, semanas, às vezes até meses. Então, são quadros mais duradouros que acometem o indivíduo. Então, essas alterações do humor muitas vezes acontecem com todos nós no dia a dia, muitas vezes alterações do humor relacionadas a episódios que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Nós, às vezes, temos uma reação de alteração de humor, ficando, às vezes, um pouco mais triste, um pouco mais alegre, por conta de situações familiares, do trabalho. Isso, definitivamente, não é transtorno afetivo bipolar. É importante que os amigos que nos acompanham possam entender isso, para que esse quadro clínico fique bastante claro para as pessoas, para que, uma vez existindo a dúvida da presença desse diagnóstico, que um profissional possa ser buscado e a ajuda possa ser ofertada de maneira apropriada. Uhum. E até, doutor, para que a pessoa que tenha essa oscilação de humor até diário, não use isso como até usando a questão da bipolaridade como talvez uma desculpa para a sua falta de equilíbrio emocional. Uma coisa é uma coisa, outra coisa realmente é um transtorno, né? E é bem sério pelo que o senhor falou. Sem dúvida, Priscila. Não que as pessoas que apresentem essas oscilações diárias do humor, se o indivíduo eventualmente perceber que isso pode ser um problema no seu dia a dia, é importante também que ele possa buscar ajuda profissional, possa buscar a ajuda de um psiquiatra, mas isso não se encaixa dentro do que nós entendemos como transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar é marcado, então, por esses quadros clínicos característicos, então, de depressão e de euforia, e é muito importante, né, que as pessoas possam compreender que é um quadro clínico grave, que pode causar uma série de sofrimentos e de problemas no dia a dia dos pacientes. Muitas vezes o indivíduo com transtorno afetivo bipolar, por conta do quadro de depressão ou de euforia, tem dificuldades no dia a dia com seus familiares, com amigos. Às vezes o indivíduo tem dificuldade para trabalhar, para desenvolver as suas atividades laborativas. Muitas vezes esse indivíduo tem que ser afastado do trabalho. Às vezes o quadro clínico é muito grave, em situações, por exemplo, de depressão, no transtorno afetivo bipolar. Às vezes o indivíduo está tão deprimido, que ele começa a desenvolver uma ideia de que talvez a morte possa ser uma saída para os problemas que ele está enfrentando. Então, o indivíduo pode começar a apresentar ideias de morte. Muitas vezes essa situação pode progredir, o indivíduo pode apresentar ideias de suicídio, e uma vez
progredindo a doença, o indivíduo pode começar a ter planejamentos suicidas e eventualmente até cometer o suicídio. Então, é muito importante que o indivíduo que tem um quadro de transtorno afetivo bipolar possa ser diagnosticado e tratado de maneira apropriada. E no outro polo da doença, como o indivíduo tem um comportamento mais desinibido por conta do quadro de mania ou de euforia, o indivíduo pode se envolver, por exemplo, em situações sociais bastante desconfortáveis. Então, é muito importante que o paciente com transtorno afetivo bipolar possa receber o tratamento, como nós já conversamos aqui, o tratamento, apesar de ser um quadro potencialmente grave, o transtorno afetivo bipolar, os pacientes, em geral, apresentam uma boa resposta ao tratamento. É possível que essas fases, essas alterações patológicas do humor, ou de depressão, ou de mania de euforia, sejam controladas. Hoje em dia nós dispomos de vários medicamentos que ajudam ao controle do humor para que o indivíduo possa ter uma vida com humor estabilizado, uma vida plena, ele possa ter o convívio social normal, ele possa trabalhar de uma maneira apropriada, ele possa, enfim, se divertir, ter uma vida plena, uma vida efetivamente cidadã. E doutor, dentro desse quadro, até a gente pode falar que essas pessoas acabam sofrendo também com o preconceito, porque eu imagino, né, num ambiente corporativo, ali no trabalho, ter esses momentos de instabilidade, então seja para depressão ou para euforia, isso pode também trazer ali um preconceito, um julgamento dentro do trabalho e um comprometimento profissional? Sem dúvida, esse ponto que você está dizendo aqui é fundamental para a nossa conversa, para o nosso debate. Infelizmente, pessoas que padecem de transtornos mentais, que apresentam esses quadros clínicos, acabam sofrendo bastante de preconceito, né? Existe infelizmente, um olhar da sociedade que muitas vezes busca descartar essas pessoas, não entendendo de fato o que acontece com esses indivíduos. E essa é uma questão que é bastante grave, porque o preconceito, por exemplo, faz com que o indivíduo tenha dificuldade para acessar o tratamento de maneira apropriada. O preconceito faz com que o indivíduo não se sinta à vontade, muitas vezes, para identificar esse problema que o está cometendo, ou em identificando o problema, faz com que o indivíduo não busque o tratamento de maneira apropriada. O preconceito faz com que familiares, amigos, colegas de trabalho, chefias diretas no ambiente corporativo também não aceitem esse indivíduo como precisa acontecer. É uma questão muito interessante esse ponto, Priscila, porque quando nós falamos de doenças físicas, é muito mais fácil que se identifique que o indivíduo está com problema. Ou seja, se alguma pessoa chega no seu trabalho depois de ser acidentada, por exemplo, ele quebrou uma perna, quebrou um braço, é muito mais fácil você identificar essa questão, você perceber que esse indivíduo está doente, ou um indivíduo que passou por uma cirurgia recente, é muito fácil que nós identifiquemos aquele indivíduo como sendo um indivíduo que apresenta uma doença e que, por conta disso, então, precisa, em determinadas situações, é preciso que o tratamento destinado a ele aconteça de maneira a levar em considerações eventuais limitações, mesmo que elas sejam momentâneas. Mas quando nós estamos diante de um paciente que apresenta um transtorno mental, como por exemplo o transtorno afetivo bipolar, é difícil, né? Nós não conseguimos identificar isso muitas vezes não salta aos olhos. Uma pessoa que apresenta, por exemplo, um quadro de depressão no contexto do transtorno afetivo bipolar, essa pessoa tem problema de concentração, de memória, esse indivíduo está desanimado, ele está com a tristeza muito grande, muitas vezes esse indivíduo tem uma perda da energia vital, a capacidade dele sentir prazer com as coisas do dia a dia, coisas que ele fazia antes lá no ambiente de trabalho, isso acaba também
sendo comprometido. Então, ele pode ter um comprometimento, um prejuízo na sua capacidade laborativa, mas é difícil muitas vezes as pessoas entenderem que aquelas alterações de comportamento que o indivíduo está apresentando, que acontece também no outro polo da doença, né, no polo de mania ou de euforia, é difícil que as pessoas muitas vezes identifiquem isso como sendo uma doença que, por isso, precisa de uma abordagem diferenciada. E, infelizmente, muitos desses indivíduos acabam passando por pessoas que são desleixadas, que não têm iniciativa para fazer as coisas, que não querem desempenhar o seu trabalho de maneira apropriada, mas não é isso que está acontecendo, né? Quando o indivíduo está deprimido, ele não consegue muitas vezes fazer as coisas, não é porque ele não quer, porque ele não consegue justamente porque ele está doente, ele está apresentando um quadro de depressão. E nessa situação, então, é muito importante que ele possa contar com o apoio das pessoas ao seu redor, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas de empresa, para que as pessoas possam ajudá-lo, né? Possam ajudá-lo a procurar um tratamento, possa ajudá-lo a se engajar no tratamento, para que ele possa, então, se recuperar e aí voltar a desempenhar as suas atividades. Porque eu reitero aqui, a pessoa que apresenta o transtorno afetivo bipolar, quando o indivíduo está fora desses polos da doença, né, ou do polo de depressão, ou do polo de mania ou de euforia, o indivíduo é uma pessoa absolutamente normal, não apresenta nenhuma alteração psicopatológica, não apresenta nenhum problema. Então, por isso que é importante nós identificarmos a doença e fazermos o tratamento apropriado, para que essa pessoa possa ficar com o seu humor estável, para que essa pessoa possa ficar bem e ter uma vida plena, uma vida junto com as pessoas do seu convívio. Bom, nós estamos falando então aqui sobre o transtorno do afeto bipolar. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta ainda para tirar outras dúvidas em relação a esse transtorno que causa problema para muita gente. Daqui a pouquinho eu volto. Estamos de volta com a LESP em Pauta, hoje falando sobre um projeto de lei que já está na ordem do dia, pronto para votação pelos parlamentares, que é o PL que institui a Semana de Conscientização sobre o transtorno afetivo bipolar. Sobre esse assunto, eu converso com o Dr. Quirino Cordeiro, que é psiquiatra da Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutor, nós falávamos então no bloco anterior que a pessoa ela tem algumas, como se fossem crises, né? Ela tem ali um momento que a vida está normal e de repente ela tem crises de uma depressão profunda ou uma euforia muito exacerbada. Tem alguma coisa que desencadeia isso? São fatos que acabam acontecendo que é como se acordasse esse momento para a pessoa? Que é marcado, então, por episódios de depressão ou de euforia, de mania, é um quadro clínico que é desencadeado principalmente por um componente biológico, um componente genético. Existem, entretanto, alguns estudos que mostram que algumas situações da vida do indivíduo, indivíduos que foram submetidos a situação de estresse extrema ao longo do seu desenvolvimento, principalmente nas idades, na mais tenra idade, provavelmente essas situações de estresse importante também podem entrar como componentes ambientais que favorecem o aparecimento do transtorno afetivo bipolar. Entretanto, uma vez o indivíduo já apresentando o quadro clínico, existem algumas situações que podem ajudar a desencadear o aparecimento dessas fases, esses episódios de doença.
principal situação relacionada a isso, Priscila, é o indivíduo deixar de fazer o seu tratamento. Como nós já comentamos aqui, o transtorno afetivo bipolar é um transtorno psiquiátrico, um transtorno mental, que, insisto, apesar de ser um quadro clínico potencialmente grave, conta com possibilidades terapêuticas bastante efetivas. Hoje em dia, nós podemos utilizar no tratamento desses pacientes medicamentos que são chamados de estabilizadores do humor. Existem vários desses medicamentos e eles precisam ser utilizados de acordo com o quadro clínico de cada paciente. É preciso, então, que o indivíduo passe por um acompanhamento, um tratamento psiquiátrico, para que o médico psiquiatra, então, possa identificar que tipo de medicamento estabilizador do humor é o mais apropriado para aquele paciente. E a causa, então, mais comum da presença, então, da agudização desses quadros clínicos, quer seja de depressão, quer seja de mania, de euforia, a descontinuidade com o uso dessas medicações. Então, é muito importante nós falarmos aqui com os amigos que estão nos acompanhando que o paciente que apresenta um quadro de transtorno afetivo bipolar é um indivíduo que vai precisar se engajar no tratamento, é um tratamento de longo prazo, é um tratamento que o indivíduo vai precisar fazer para que haja, então, a prevenção do aparecimento dessas fases. Uma outra coisa também que acontece nos pacientes com transtorno afetivo bipolar, que pode desencadear fases de depressão, fases de mania, são situações que levam o indivíduo a ter privação de sono. O indivíduo com transtorno afetivo bipolar precisa se organizar para que possa dormir de maneira apropriada. Situações de privação de sono também é um fator que pode desencadear fases, principalmente fases de mania, de euforia no paciente com transtorno afetivo bipolar. Situações de estresse muito importantes que podem acometer o indivíduo ao longo da sua vida também podem favorecer o aparecimento dessas fases no indivíduo que já apresenta o quadro de transtorno afetivo bipolar. Uma outra situação que também pode ajudar a desencadear fases, quer seja de depressão, quer seja de euforia, é o uso de drogas. E aí não só drogas ilícitas, mas drogas lícitas também, como por exemplo o álcool. Então, pessoas que apresentam um quadro de transtorno afetivo bipolar precisam se conscientizar que o uso de substâncias psicoativas, quer sejam drogas lícitas, quer sejam drogas ilícitas, podem também desencadear, podem desestabilizar o paciente, fazendo com que ele apresente agudização do quadro clínico ou levando a um quadro de depressão ou um quadro de mania. Por conta disso, então, é muito importante que o indivíduo com transtorno afetivo bipolar possa entender que, uma vez ele apresentando essa doença, existem uma série de situações que podem deflagrar o quadro de depressão ou de mania. Outra coisa que é muito importante, Priscila, nós também conversarmos com os amigos que estão nos acompanhando agora, é que a pessoa com quadro de transtorno afetivo bipolar precisa também entender que existem alguns sinais que o organismo vai passando para o indivíduo que mostra que ele está prestes a apresentar uma agudização do seu quadro clínico. Nós falamos, por exemplo, que indivíduo que é submetido à privação de sono, que fica muito tempo sem dormir, dorme de maneira desregulada, quando ele apresenta um quadro de transtorno afetivo bipolar, essas alterações de sono que acontecem com o indivíduo pode ser um fator que pode desencadear um quadro ou de depressão, mas principalmente de mania. Agora, tem uma outra situação importante também, que muitas vezes, quando o indivíduo que já apresenta um quadro de transtorno afetivo bipolar, quando ele começa a perceber que ele está com mais dificuldade de pegar no sono, ele está se sentindo com mais energia do que o habitual, ou o contrário, ele está sentindo com menos energia do que o habitual. É importante que ele fique atento com essas informações que o seu organismo em geral dá antes de
que haja um quadro clínico deflagrado de uma maneira mais forte, mais contundente, mais grave. E essa situação é importante que o indivíduo com transtorno afetivo bipolar entenda, porque, insisto, nós já falamos sobre isso, mas é importante reforçarmos. Quanto mais precoce acontece a abordagem no indivíduo que está entrando numa fase de mania ou numa fase de depressão, mais fácil é que haja um controle desse episódio, para que o indivíduo então não tenha um quadro muito grave, que seja mais fácil que haja o controle, para que os prejuízos, os danos, as dificuldades que esses quadros clínicos podem causar para o paciente, isso daí seja minimizado. E doutor, muitas pessoas que estão nesse quadro de droga dependência, é interessante que elas passem também por, pelo menos uma consulta ali com o psiquiatra, porque pode ser, como o senhor bem falou, essa questão da bipolaridade, talvez até essas oscilações que tem no seu comportamento, busque nas drogas ali um conforto, uma estabilidade, enfim. E, na verdade, está se afundando ainda mais. É ideal que a pessoa procure também um profissional para fazer uma avaliação? Sem dúvida, Priscila, novamente você nos traz um ponto muito importante. O uso de drogas e transtornos mentais em geral apresentam uma relação muito íntima, né? Existe uma associação muito grande entre a presença de transtornos mentais, de maneira geral, e uso abusivo ou dependência de drogas psicoativas. Insisto, tanto as drogas ilícitas como também as drogas lícitas. E é interessante porque essa associação ela acontece provavelmente numa situação de mão dupla, Priscila. Nós podemos ter indivíduos, por exemplo, que fazem uso de drogas e que essas drogas acabem funcionando como um fator de risco para o aparecimento de transtornos mentais, ou seja, a droga como um fator ambiental de risco para o aparecimento de um transtorno mental, muitas vezes um transtorno mental grave, e pode acontecer uma situação também inversa, ou seja, o que vem primeiro é o transtorno mental, o indivíduo acaba buscando a droga, como você já nos disse, para tentar mitigar, para tentar diminuir o sofrimento que os sintomas dos transtornos mentais causam. Ou seja, então nós temos indivíduos que primariamente apresentam um quadro de uso de drogas, e esse uso de drogas funciona como um fator de risco para o aparecimento de transtornos mentais, e nós temos uma outra situação em que o indivíduo apresenta primariamente o transtorno mental, e para tentar dar conta do sofrimento que o transtorno mental causa, o indivíduo busca as drogas para tentar aliviar esses sintomas, tentar aliviar esse sofrimento. Só que essa é uma situação totalmente inadequada, totalmente inapropriada, porque em algumas situações, eventualmente, até algumas drogas de abuso podem até diminuir o sofrimento momentaneamente que um transtorno mental causa, porém, ato contínuo, esse indivíduo, não só essa melhora desaparece, como o uso daquela droga vai fazer com que haja uma piora ainda maior do transtorno mental. Então, é muito importante que uma pessoa que faça uso de drogas possa buscar o psiquiatra, primeiro, para que faça o tratamento do próprio quadro do uso de drogas, né, eventual dependência química ou do uso abusivo de drogas. É importante que busque ajuda, é importante que busque um atendimento psiquiátrico para tentar dar conta desse problema. E é muito importante também que na avaliação psiquiátrica o profissional possa atentar para a presença de uma comorbidade, ou seja, da existência no mesmo indivíduo de duas doenças, ou seja, problema com as drogas, a dependência química e um outro transtorno mental, como o transtorno afetivo bipolar. Isso é muito importante porque
nós sabemos que além das drogas poderem participar como um fator de risco para o aparecimento de transtornos mentais, o uso das drogas acaba atrapalhando a resposta terapêutica do paciente quando ele está tomando as medicações, ou seja, as drogas em geral dificultam a resposta terapêutica favorável do paciente, o indivíduo então pode ter problemas por conta disso, e a gente sabe também que as drogas acabam piorando o prognóstico da doença, ou seja, um indivíduo com transtorno afetivo bipolar ou com outro transtorno mental que apresenta concomitantemente o uso de drogas, infelizmente tem um desfecho da sua doença mental, tem um desfecho mais desfavorável. Daí então a importância, como você já nos adiantou, de que o indivíduo que apresente um quadro de problemas com drogas possa também passar por uma avaliação psiquiátrica, buscando a existência de uma possível comorbidade com um transtorno mental. Doutor Quirino, o senhor falou sobre o tratamento. Então, a pessoa precisa estar em tratamento o tempo todo, até para evitar esses momentos, então, de crise e manifestação ali da depressão ou da euforia exagerada. Essa medicação, ela é diária, ela é contínua para o resto da vida da pessoa, ou ela é aplicada quando as crises começam a aparecer? E a medicação é a única solução? Ou podem ali ser usados também outros tratamentos alternativos com outros profissionais, equipe multidisciplinar? O tratamento do paciente que apresenta transtorno afetivo bipolar, Priscila, o tratamento medicamentoso é o padrão ouro de resposta desses pacientes, ou seja, o indivíduo com transtorno afetivo bipolar precisa obrigatoriamente estar em tratamento com psiquiatra, recebendo medicações para que haja o controle, estabilização do seu quadro clínico. Infelizmente, se isso não acontece, o indivíduo acaba ficando exposto e mais suscetível a apresentar novas fases de depressão e também de mania e de euforia, tendo, infelizmente, todos os problemas decorrentes disso. Então, é muito importante que o indivíduo com transtorno afetivo bipolar faça o tratamento utilizando medicamentos que nós chamamos de estabilizadores do humor. São medicamentos que não causam dependência, são medicamentos, hoje em dia, bastante seguros, na maioria das vezes, com pouquíssimos efeitos colaterais, efeitos adversos. Então, hoje em dia, nós temos uma quantidade muito grande de medicações que podem ser utilizadas para o controle do paciente que apresenta um quadro de transtorno afetivo bipolar. Mas é muito importante que o indivíduo possa se conscientizar da necessidade da utilização desses medicamentos. É muito importante também que os familiares possam entender isso, para que, inclusive, possam ajudar os pacientes no seu tratamento, para que os familiares possam ajudar os pacientes a se engajarem de uma maneira mais contundente aí no tratamento, no uso das medicações. E que eu insisto, são medicações extremamente seguras e eficazes. O uso da medicação é importante porque ela age na prevenção de novas fases do transtorno afetivo bipolar, novas fases de depressão e novas fases de mania. E além de evitar os problemas que essas fases causam para o indivíduo, existe uma outra coisa muito importante, porque quanto menos fases o indivíduo tem da doença, melhor o prognóstico. Quanto mais fases o indivíduo vai tendo da doença, vai ficando mais difícil o prognóstico, vai ficando mais difícil de que haja um controle apropriado do quadro clínico do paciente. Então, a ideia do uso da medicação é evitar efetivamente que o indivíduo tenha novas fases da doença. Tanto pensando em evitar problemas por conta
da apresentação dos sintomas do transtorno afetivo bipolar, tanto na depressão quanto na mania, e também para que nós busquemos fazer com que o indivíduo tenha um prognóstico mais favorável da doença. Então, quanto menos fases da doença o indivíduo tem ao longo da vida, quanto menos agudizações, quanto menos episódios de depressão e de mania, melhor vai ser para a evolução do seu quadro clínico. Então, falando do tratamento, esse é um tratamento que o indivíduo vai ter que fazer de maneira indefinida, e é importante também ficar claro que se nós conseguimos, esse é o melhor cenário, se eventualmente o indivíduo está fazendo uso do estabilizador do humor, mas eventualmente pode ter um escape, o indivíduo pode começar a apresentar um episódio de depressão, de mania, é muito importante que ele possa procurar o seu médico para que a medicação seja ajustada ou eventualmente de maneira provisória que possa ser introduzido um outro medicamento para controlar alguma manifestação clínica da doença que possa surgir em determinado momento, para que nós evitemos o aparecimento, insisto, de novas fases de mania e de novas fases de depressão. Em que pese a importância da utilização desses medicamentos, dos estabilizadores do humor, e que ajudam muito no tratamento do paciente com transtorno afetivo bipolar. Por exemplo, hoje nós temos vários estudos mostrando que alguns estabilizadores do humor, como por exemplo o carbonato de lítio, é um remédio que reduz, inclusive, as taxas de suicídio entre esses pacientes. E nós sabemos que, infelizmente, os transtornos do humor, e aí incluímos o transtorno afetivo bipolar, é a principal causa de uma pessoa morrer por suicídio. Então, a principal causa de suicídio é a presença de um transtorno do humor, principalmente um transtorno do humor não tratado de maneira apropriada. Daí a necessidade, então, de nós falarmos sempre com a população, sempre que o indivíduo apresenta indícios de que possa ter esse tipo de quadro clínico, que ele possa procurar um psiquiatra, que possa procurar um profissional que possa ajudá-lo. É muito importante também que as pessoas, em geral, possam entender isso, porque mesmo que esse problema não aconteça consigo, é importante que as pessoas possam entender para ajudar seus familiares, amigos, colegas de trabalho, uma vez apresentando esses problemas, as pessoas possam receber o tratamento apropriado, procurando um profissional psiquiatra. Insisto em que pese o tratamento medicamentoso seja crucial, fundamental, para que haja o controle do indivíduo, para que haja, então, estabilização do seu humor. Outras abordagens terapêuticas, Priscila, são fundamentais, são muito importantes no tratamento do paciente com transtorno afetivo bipolar, como, por exemplo, psicoterapia, que é realizado por profissionais psicólogos. Muitas vezes o indivíduo com transtorno afetivo bipolar teve prejuízos familiares, prejuízos sociais. Então, a participação do profissional assistente social também é muito importante dentro desse contexto. O indivíduo com transtorno afetivo bipolar, às vezes, em quadros mais graves, podem ter dificuldade de retomar algumas atividades da sua vida diária. Então, por exemplo, um profissional terapeuta ocupacional pode ser importante também para ajudar o indivíduo nesse processo de reabilitação. Então, quando nós pensamos no tratamento de um paciente com transtorno afetivo bipolar, nós precisamos pensar no uso da medicação, mas também precisamos levar em consideração a necessidade de ofertarmos cuidado e assistência que é ofertada por outros profissionais da área de saúde mental. Como você mesma disse, a participação, então, de uma equipe multiprofissional no tratamento do paciente é fundamental. E eu não poderia, Priscila, deixar nesse momento de parabenizar a iniciativa da Assembleia Legislativa de São Paulo, da LESP, na apreciação desse projeto de lei, que busca, então, criar a semana de conscientização sobre transtorno afetivo bipolar, porque esse é um quadro clínico que pode causar muitos problemas para os seus portadores, é um quadro clínico que pode causar dificuldades, problemas também para os seus familiares,
Então, é muito importante que haja cada vez mais uma conscientização da importância da identificação desse problema e também da importância de cada vez mais que haja oferta de cuidado, de tratamento, de assistência adequada, apropriada para essas pessoas. O transtorno afetivo bipolar é um quadro clínico que pode acometer cerca de 1,5% da população, ou seja, é um quantitativo muito grande de pessoas que podem apresentar o transtorno afetivo bipolar, alguns com quadros clínicos mais graves, outros menos graves, mas sem dúvida nenhuma, pessoas que podem apresentar uma série de dificuldades na sua vida e que se conseguirem encontrar abertura para receberem tratamento apropriado, podem ter uma redução, né, dos problemas que eventualmente o transtorno afetivo bipolar pode causar nas suas vidas. Doutor Quirino, o senhor comentou que esse transtorno ele é hereditário, mas existe a possibilidade de que ele não se manifeste na pessoa? Ou seja, de repente ali um pai, uma mãe teve esse transtorno, conviveu com isso, teve filhos, a probabilidade é que essa criança então tenha o transtorno, mas há como brecar isso? Tem como evitar que os episódios então aconteçam? O transtorno afetivo bipolar, tal qual outros transtornos mentais, apresentam um componente genético importante, né? Então, quando são estudadas determinadas famílias, se observa que há uma quantidade maior de alguns quadros clínicos quando se compara com outras famílias. Isso mostrando a importância do componente genético como um fator de risco para o aparecimento desses transtornos. Entretanto, quando nós pensamos em transtornos mentais, e o transtorno afetivo bipolar não foge a essa regra, nós pensamos sempre no componente genético interagindo com componentes ambientais. Logo, Priscila, mesmo que o indivíduo faça parte de uma família com muitas pessoas com transtorno afetivo bipolar, isso não significa que aquele indivíduo vai apresentar essa doença. Existe um risco maior, mas isso pode não acontecer. Em contrapartida, o inverso também é verdadeiro. Pessoas que são de famílias que não apresentam transtorno afetivo bipolar, essas pessoas têm um risco menor de apresentar a doença, mas eventualmente eles podem sim apresentar esse quadro clínico. Tudo isso para a gente entender que o componente genético ele é importante, mas ele não é o único fator que aparece para fazer com que haja, então, o desencadeamento da doença. Nós falamos aqui, né, existem componentes ambientais, como situações de estresse importante que acomete o indivíduo em idades menos avançadas da vida, na infância. Existem estudos mostrando que o uso de determinadas drogas psicoativas pode aumentar o risco para o aparecimento de transtorno afetivo bipolar. O fato é que o componente genético é importante, entretanto, interage com outros tantos componentes ambientais e que a partir da interação desses vários fatores é que vai levar ao surgimento ou não dessa doença. E doutor, para a gente terminar essa conversa, o que se fala muito, e todos os profissionais da saúde que a gente conversa aqui no Alesp em Pauta ou na programação da Rede Alesp, sempre falam da questão da qualidade de vida. Então, ter um sono, né, de qualidade, consumir alimentos saudáveis, prática de atividade física, isso também pode ser ali um componente para uma qualidade de vida de quem enfrenta esse transtorno? Nenhuma dúvida em relação a isso, Priscila. Práticas de vida saudável, isso é fundamental no manejo clínico dos pacientes que apresentam transtorno afetivo bipolar. Nós já falamos aqui, né, que, por exemplo, que privação de sono, ou seja, noites mal dormidas,
podem desencadear, no indivíduo que já apresenta o transtorno afetivo bipolar, pode desencadear quadros de depressão, especialmente quadros de euforia, de mania. Nós sabemos, por exemplo, que indivíduos que apresentam transtorno afetivo bipolar e que fazem uso de substâncias psicoativas têm uma chance maior de terem problemas para o manejo adequado do seu quadro clínico. Então, pacientes que apresentam transtorno afetivo bipolar, é muito importante que esses indivíduos não façam uso de substâncias psicoativas. Aliás, aproveitando a ocasião aqui, Priscila, para que nós possamos manter a nossa saúde mental em dia, é importante que as pessoas em geral também não façam uso de substâncias psicoativas. As substâncias psicoativas, infelizmente, causam uma série de problemas para os seus usuários, podem causar problemas também para as pessoas que convivem com usuários de drogas. Então, o uso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, causa uma série de problemas para as pessoas, em especial para aquelas que já apresentam transtornos mentais. Então, o uso de drogas para essa população tem que ser proscrita. Uma outra questão importante que você nos falou aqui é a prática de exercício físico, né? Existem, Priscila, estudos mostrando que atividade física, principalmente atividade física aeróbica, mas mais recentemente tem saído também alguns estudos mostrando que atividade física anaeróbica, como por exemplo musculação, mas principalmente atividade física aeróbica, como caminhadas, trotes, corridas, são atividades que ajudam no manejo de pessoas que apresentam transtornos mentais, como transtornos ansiosos, depressão. Então, manter um corpo saudável, com prática de exercício físico, uma boa alimentação, noite de sono bem dormida, sem fazer uso de drogas e apresentando também um manejo de estresse. Isso é muito importante. Como nós já conversamos também, pessoas com transtorno afetivo bipolar, quando são submetidas a situações de estresse importante, essas pessoas podem ter o aparecimento, então, né, o surgimento de fases da doença. Então, o indivíduo com transtorno afetivo bipolar é importante que possa aprender a manejar situações de estresse no seu dia a dia. Estresse no ambiente familiar, estresse no trabalho, enfim, porque situações desse tipo podem, infelizmente, piorar o curso da doença. Então, levar uma vida saudável em todas essas frentes é muito importante para todos nós e, em especial, para as pessoas que apresentam transtornos mentais como o transtorno afetivo bipolar. Bom, quero agradecer a participação hoje aqui comigo no Alesp em Pauta do Dr. Quirino Cordeiro, que é psiquiatra da Associação Brasileira de Psiquiatria. Nós falamos sobre o transtorno afetivo bipolar, né, e um projeto de lei aqui que está pronto para votação, que fala sobre a semana de conscientização sobre esse assunto. O doutor já falou o quanto é importante e olha o quanto que a gente aprendeu nesse programa. Imagina ter aí uma semana para falar sobre o assunto e alertar a população. Doutor, muito obrigada por todas as suas informações. Que agradeço mais uma vez, Priscila, você, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradeço também a audiência que está conosco, agradeço a Rede Alesp. É muito importante que cada vez mais nós tenhamos espaços como esse que tivemos aqui na mídia e também espaços para que nós possamos debater esse tema junto às autoridades, junto aos formuladores de leis, para que nós possamos ter legislações cada vez mais apropriadas para que as pessoas com transtorno afetivo bipolar e outros transtornos mentais possam receber cuidado de qualidade, tratamento de qualidade, para que elas possam ter uma vida com qualidade e uma vida efetivamente cidadã. Então, obrigado e parabéns pela iniciativa, não só do programa, mas também da Alesp. Que agradeço.
Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.